Turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Mandaram uma pergunta para mim sobre qual é a raça mais difícil de se criar. Vou responder essa pergunta hoje? Vamos ao vídeo. Raça, né, que a gente quer criar, vamos colocar assim. E aí se torna difícil. Por quê? Aqui no Criatório tem algumas raças que para mim são bem difíceis de se criar, né? A gente tem um desafio muito grande por conta de ter uma raça grande de aves, por conta de ter aves de diversas idades, por conta de ainda a estrutura não estar totalmente 100%, e aí vai se tornando difícil criar algumas raças. E dentre as raças que eu acho muito difícil de criar aqui, tem, por exemplo, a polonesa, uma raça um pouco complicada devido à estrutura que eu tenho, que eu fiz a estrutura para aves maiores. Outra raça difícil, a Sebright, eu não consegui ainda fazer a ave adulta dela, não consegui fazer com que os pintinhos chegassem à fase adulta. Outra raça, a sedosa do Japão, pode perceber que são raças menores, né? Mas por que essa coincidência acontece? Exatamente em relação à estrutura. A minha estrutura que eu criei aqui são para aves de porte maior e aves adultas. E quando eu quis colocar essas aves de porte menor e também as aves menores nessa mesma estrutura, eu vi que já não funcionava tão bem. Por que, Rodrigo, que uma ave grande de porte maior não se adapta bem às aves de porte menor? Primeiro ponto é o seguinte: quando a gente bota para chocar, como eu tenho muitas raças aqui, e aí nasce de tudo um pouco. Eu não coloco para chocar ali só aves menores, etc. E como eu não tinha esse espaço para poder separar, o que acontece? Coloco os pintinhos grandes junto com os pintinhos menores, e aí vem o problema do desafio ali dos pintinhos grandes não pisotearem os menores. A gente tem aqui em gigante, que é um pintinho que já nasce bem grande. Tem um galinha balão também aqui, que começou a nascer agora, também é um pintinho de porte grande. E aí você quer colocar tudo junto, não dá certo. Não dá certo por conta dos pintinhos maiores, quando vão ali se amontoar por conta de qualquer problema, sei lá, um frio, um vento, etc, eles se amontoam, ou até mesmo por ficar com medo, e aí eles podem sufocar os pintinhos menores. E isso é um problema, né, de não conseguir chegar aquele pintinho na fase adulta. E nesse ponto, né, dessas aves ornamentais mais melindrosas, né, de tamanhozinho menor, a gente observou que a gente precisava melhorar a estrutura. Então, eu creio que não é questão de a raça que é mais difícil de se criar, e sim não ter a estrutura correta para criar uma raça ou outra. Eu acho que cabe muito em cima disso aí. Um outro exemplo, a gente trouxe para cá fazão e pavão, né? Trouxe um casal de pavão já adulto, né? E se adaptou bem, tá na área lá, tá tudo certinho. O fazão, a gente trouxe alguns maiores e trouxe outros de porte menor. E aí o que eu fiz? Errado também, tá? Eu quis colocar todos juntos no local só, porque eu ainda não tinha a estrutura ainda para poder separar. O que aconteceu? Eu perdi 4 fazões, já adultos praticamente, né, que já ia entrar em produção agora. E aí o que eu observei? Que mesmo eles conseguindo conviver ali com facilidade, eles às vezes brigavam, às vezes um pegava uma doença de qualquer problema ali, e aí o outro passou para outro, às vezes um apanhava, não deixava, os outros não deixavam se alimentar, enfim. Também relacionado à estrutura, porque a minha estrutura ela não estava adaptada para criar vários fazões, né? E sim uma área grande que eu tinha de 30 e poucos, como é que é? 16 metros quadrados, né? 8 vezes 4, não, 24 metros quadrados. E nessa área eu soltei ali os fazões. Não deu certo também. E o que a gente tem que fazer para poder, antes de criar as raças que você quer? Hoje aqui, o que eu faço desde sempre, né? Eu sou um conhecedor da avicultura hoje, entendo muita coisa, não sei tudo, aprendo todo dia. Cada viagem que eu faço, né, ela tem vários propósitos. Ela tem um propósito de mostrar ali o criatório, de preparar um vídeo bacana para vocês e também de aprender. Eu aprendo muito com muitos criadores que eu viajo. E a gente vê as estruturas de cada um, né? Lógico que nem toda estrutura que a gente vai também é 100%. Todo mundo tem alguma falha, tá? Eu ainda vou te falar que eu não peguei nenhum 100% que tá assim, livre de qualquer problema. Não tem. Então não ache que você tá muito ruim porque o outro tá excelente. Não tá, ainda não vi. Pode até ter aí outros criatórios aí que tem 100%, eu não vi ainda. Todos que eu fui, tem erros ali que as pessoas muitas vezes, às vezes não mostra para todo mundo, mas num bate-papo ali mais aprofundado,
a gente identifica um detalhe ou outro que tem de falha. E hoje o que eu faço aqui? Eu procuro sempre estar melhorando aqui no criatório, sempre criando coisas novas. Por exemplo, eu tinha um problema aqui muito sério, que também é relacionado à estrutura, que tem a ver em não conseguir criar as aves, é de às vezes não ter local para enterrar. Aí eu criei aquela composteira ali, ó. Então aquela composteira me resolveu um problema, que às vezes a gente enterrava as aves, cachorro ia lá, desenterrava e saía levando as aves aí para todo lugar, e aquela doença ela espalharia por todo lado. Então aquela composteira ali minimizou bastante esse problema de um cachorro desenterrar, um cachorro não daqui, cachorro de fora. Urubu às vezes consegue desenterrar também. O cachorro desenterrou um pouquinho, o urubu vinha e pegava. Enfim, a pessoa às vezes não enterrava tão fundo as aves. Isso é um problema que a gente resolveu. Então a estrutura ela é muito importante para a gente conseguir criar qualquer ave. Mas assim, já falo de antemão, a estrutura é importantíssima, né, para você criar, mas você saber qual é o manejo correto daquela ave, eu acho que é mais importante ainda. Porque, por exemplo, vamos colocar as aves miniatura, né, as aves de porte menor. A gente nunca deve misturar com aves de porte maior. Elas têm uma característica diferente. E às vezes também a gente traz aves de uma região que tem uma temperatura X ou Y, sei lá, uma região que é muito fria, e aí chega aqui na nossa região quente pra caramba. Olha só, a mudança de temperatura brusca. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um ambiente correto para aquela ave ali também. Exemplo, aqui é muito quente, mas eu vou colocar ela num local aqui que é mais fresco, vou colocar num local que o galpão é mais alto. Isso ajuda muito a minimizar aí os problemas de estresse das aves, e elas adoecerem, abaixarem a imunidade e adoecer por conta disso. Porque o que acontece muito é o quê? A ave, às vezes ela nem está doente, não morre nem por conta disso. Ela morre por conta de o estresse que ela passa ali, por estar quente demais, por estar frio demais, etc. A imunidade ela baixa, e aí qualquer doencinha que chega pode atrapalhar e a ave, pode fazer com que aquela doencinha que fosse uma coisa tão simples de resolver, se torna um problemão. Então a ave ela acaba que poderia se adaptar bem ali se a estrutura tivesse adequada, mas a estrutura não estando adequada, não se adapta. E outro ponto também que é importante, turma, é uma alimentação de qualidade. Uma alimentação de qualidade influencia diretamente aí na cria daquela ave em si, né? Às vezes a gente quer criar um tipo de ave e não quer dar uma alimentação correta. Por exemplo, você pega uma ave miniatura, né, que ela come bem pouquinho, né, eu estou desenhando a miniatura, que é o que eu peno aqui para poder multiplicar. Eu tenho aqui, tem polonesa, tem o sebright, tem o mini azil. O mini azil não tem tanto problema, já é mais resistente, uma galinha mais forte, mas alguns ornamentais não são. Tenho aqui também mini coxim, né? Mini coxim já não tem tanto problema também, ele se adapta bem, ela é mais esperta. Inclusive o galo aqui, mini coxim, ele briga com galo gigante. Não é fácil não. Mini coxim já é bem diferente. Mas a polonesa sebright já é mais frágil. A polonesa tem aquele problema também, as penas na cabeça, e acaba que tampa o olho ali, se molhar, dá umidade, dá coriza, enfim. E esse é um problema também que dá nessa raça em específico. Então a gente tendo a estrutura correta, uma alimentação adequada, uma temperatura ideal para aquelas aves ali, dos pintinhos, dos franguinhos, da fase adulta, não muito quente nem muito frio, eu acho que minimiza bem, e aí não tem essa questão de raça difícil de se criar. Eu acho que a raça difícil de se criar é quando a gente não detém o conhecimento para poder criar aquela raça e também não tem estrutura adequada. Acho que as duas partes são as mais importantes para fazer com que você crie qualquer raça, né? Raças puras, raças ornamentais, raças aquáticas, como também até mesmo poedeiras. Se não tiver estrutura adequada, não vai. Pena. E aí a gente vai falar que não dá dinheiro, que é um negócio ruim. Mas não é isso. A gente que não tem estrutura adequada ou conhecimento para poder criar essa ave. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Valeu, turma. Obrigado. Até o próximo vídeo.